Sou Petalessa, estou aqui com mais 4 entrevistadas hoje com o nosso podcast Amiga das Amigas da Peta. São 4 mulheres incríveis que vão falar histórias que vão prender vocês aí que está nos assistindo. Hoje eu estou com uma mulher que eu falo que ela é um furacão. Ela é uma mulher muito dinâmica, uma mulher que tudo que ela fala é polêmico. Estou aqui com a Dani Ezequiel, ela vai falar um pouquinho desse sucesso que ela está fazendo aí, que já saiu em várias capas de revistas. Inclusive, ela é uma das nossas capas do Amiga das Amigas da Peta. Não falta os eventos, está em todas que ela pode. Ela fala para mim, Peta, eu quero ir em tudo, mas nem todas eu posso estar presente, né, Dani? Mas fala Verdade. aí um pouquinho sobre isso aí, dessas suas andanças, desse furacão que é você aí nessas polêmicas aí da política. Então, as pessoas às vezes confundem muito a minha expressão de falar, a minha verdade com a coordenação. Porque não é que a pessoa, que eu seja polêmica, eu falo a verdade. E às vezes a pessoa não está ali preparada para ouvir a verdade. A verdade dói muito, entendeu? Então, assim, vai ter uma reação de alguém, mas eu não deixo de falar o que eu penso. Aí, por isso, se torna-se uma questão polêmica, né, em tudo que eu falo. Antes, durante e principalmente agora eu como mãe atípica. Então, fala um pouquinho aí por que você tá nessas capas aí, por que você foi parar na nossa capa da revista das Amigas, e o que você acha desse grupo nosso aí? Então, eu conheci a Peta através da pastora Suara, né, que hoje está ausente, que está ao lado, né, de Deus, Papai do Céu. E ela um dia virou para mim: "Vou te apresentar uma pessoa que você vai amar. Te apresentar minhas amigas". A gente ia ali, tinha uma lojinha da Copenhagen, a gente tomava um café toda tarde. E ela me apresentou a Peta, a quem eu me simpatizei muito de cara, né, uma pessoa, que criou, né, aqui o Amigo das Amigas, e através da Amiga das Amigas eu conheci muita gente, fiz um lastro aí de amizades, de pessoas, muita gente mesmo, agradeço realmente. E com isso eu vou levando também o meu ali a minha missão, né, de mãe atípica de uma criança autista não verbal de 8 anos. Dani, além por trás, né, da política, existe uma mãe. Sim, existe uma mãe. Como nasceu essa mãe? Na realidade, essa mãe nasceu depois que eu tive o Thomas. Antes eu era apenas uma mulher que trabalhava comum. Depois que eu recebi o diagnóstico do Thomas, foi um susto. E ali nasceu realmente uma mãe, mas nasceu uma mãe muito feroz. Uma mãe que eu jamais imaginava em ser. Porque quando você vai ser mãe, você vai preparar o quê? Vai vir uma criança normal, trocar fraldinha e tal. Então, preparei tudo isso para ele. Mas quando eu soube do diagnóstico que o Thomas é um autista, aí eu virei uma segunda mãe. Tive que aprender a ser mãe de um autista. E eu vi que o mundo não está preparado para isso. E ser mãe atípica mudou o seu modo de ver a política? Claro, mudou completamente. Hoje, não temos políticas públicas para o autismo, não temos políticas públicas nem mesmo para os PCDs, muito menos ainda para as crianças com pessoas com doenças raras, que pouco se fala, né? Então, assim, o autismo tem que ser mais respeitado, as pessoas têm que ser mais capacitadas, as escolas têm que ser mais preparadas, as escolas têm que respeitar mais ainda, acolher não só a criança, como também a família, principalmente a mãe. Então, eu vejo que tudo passa dentro da política, e principalmente a questão do autismo, onde eu hoje me intero mais. Antes já fazia parte da política, hoje, como nunca, eu levo a política a ferro e fogo em busca dessa missão. Eu não sei, mas você é
bem para falar isso aí. O que Uhum. a política hoje faz pelos atípicos? Nada, Nada? nada. Não faz nada. Não temos políticas públicas certas, entendeu? Não adianta eu chegar aqui e falar o seguinte: tem um papel, aqui é a sua revista, aqui e falar assim, e vamos fazer isso, 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 e não executar na ponta. Não adianta. Então, para ter realmente políticas públicas com êxito, você tem que fazer e tirar do papel. E são pouquíssimas pessoas que têm essa, vamos dizer, uma palavra. São pouquíssimas pessoas que têm esse privilégio de alcançar políticas públicas e não e são políticas públicas para pessoas que já têm estrutura. E eu vejo que você anda por aí, hoje você esqueceu. Você Ah. sempre carrega a revista do Romário com você. Ah, sempre. É Então, esse eu quero aí. saber em que parte aí o senador Romário entra nessa situação aí e que causa ele atua nessa causa. Então, o senador Romário é um dos políticos, se não é o mais atuante dentro das políticas de PCDs, né? Ele já presidiu comissões importantes, leis nacionais, né? É um dos políticos, para mim é o único, como eu falei, que não tem político, para mim tem ele. Ele é um político que ele direcionou a visão para nacional dos PCDs, do autismo, para as pessoas enxergarem o invisível. E isso veio do senador Romário. Ele conseguiu essa visibilidade para as pessoas que não conheciam o autismo, os PCDs, as crianças com Down, os autistas, os adultos com Down. Então, esse papel é super importante do senador. E eu espero que ele fique lá, meu Deus do céu, até E qual a mais maior 100 anos. dificuldade que você acha que uma mãe tem hoje para. Exatamente essa, a falta de políticas públicas, a falta de respeito, o capacitismo. Você recebe um diagnóstico que a mãe é atípica, a mãe é louca, a mãe é doida, a mãe é uma pessoa que não raciocina, não. Meu filho não fala, mas eu falo por ele. Já aconteceu episódios de eu chegar em um lugar e eu ver uma pessoa falando assim: se você me morder de novo, eu vou no conselho tutelar e na delegacia. Falando pro meu filho de 8 anos, não verbal, autista severo. Aí já foi ponto para eu chegar assim: então vamos pra delegacia. Ele não fala não, tá? Mas eu falo por ele. E é isso que as políticas públicas têm que fazer e falar. Não, e executar, porque não adianta chegar, falar, botar no papel e não tirar e ficar lá engavetado. É isso que eu ia te perguntar. O que falta dentro das leis voltadas para os atípicos? O que falta? O que você acha que falta? Então, falta saúde pública, falta equipes multidisciplinares, falta. Vou falar uma coisa que falta, mas falta companheirismo. Falta a pessoa compreender aquela mãe, porque uma mãe autista, ela vive muito na solidão. Ela tem as costas cortadas, rasgadas. Então, assim, você não vê, mas ela tem. Você não sabe o que passa naquele coração. Se você encontra uma mãe autista no meio da rua, se você abraçá-la, ela vai chorar. Porque ela não vai nem lembrar o último dia que ela recebeu um abraço. Eu também ia te perguntar isso. Qual é o apoio emocional e social que elas mais precisam? Não temos também. É o apoio que a gente procura ter. Já está vindo essa grande demanda do autismo. Por exemplo, quando eu soube que meu filho era autista, eu tomei um susto. Falei, gente, o que é autismo? Nem eu mesmo sabia, há 8 anos atrás, o que era autista. Perguntei para o médico, juro por Deus, meu marido estava do lado, que o meu marido também é médico.
perguntei, meu filho tem Down? É Down? Autismo é Down? Aí ele, não, autismo. Aí veio me explicar. Eu também não sabia o que era o autismo. Então, assim, falta tudo. Ainda falta principalmente o apoio à família. Eu acho que você acolhendo a criança e o adulto autista, você tem que acolher a família também. Porque o índice, até mordi a língua, o índice de suicídio de mães atípicas, de autistas, é gigante. Morreu. Uma menina se matou, tem nem 3 semanas, 26 anos. Meu Deus. Geralmente, esses relatos de crimes, né, homicídio com suicídio, geralmente eles matam o filho e depois a mãe se mata. Essa não, essa de 26 anos se matou e deixou a criança de 7. Então, é um lapso muito grave, assim, que tem que ter realmente os olhos da sociedade muito voltada para essa questão de PCDs, de autista e pessoas de doenças raras. E o que você sonha para os próximos anos para acontecer pelos autistas? Olha, eu sonho, mas eu acho que é um sonho que não vai acontecer, né? Se não mudar a sociedade, porque o problema não está em mim, não está no meu filho, o problema está na sociedade que não entendeu ainda o que é o autismo. Principalmente as pessoas que o autismo não veio de agora, o autismo veio de 50, 60, 70 anos atrás, mas ele realmente veio se desenvolvendo. De repente, o meu tataravô era autista e acabou vindo, acabou desenrolando, aparecendo no meu filho, Uhum. né? Mas veio, porque é genético. Então, assim, eu espero que apoio de políticas públicas, apoio da sociedade, apoio das pessoas que ainda não entendem quando uma criança de 8 anos, não verbal, bate no teu filho. Ninguém gosta que bata no seu filho, mas entende, sabe? Quando o Thomas, ele bate, mas eu chego e peço desculpa se ele derruba o sorvete de Tem alguém, pessoas que não eu pago. entendem. Não, tem pessoas que não entendem, parte para realmente para agressividade. Tem escolas. Escolas. As escolas não estão preparadas. Tem que preparar as escolas para atender não só as crianças, como também as mães, né, atípicas. Elas não são preparadas ainda. Tem que ter muita política pública e temos que saber votar muito bem em quem colocar lá, sentadinho, para poder ajudar nós, né, mães atípicas. E o que te Porque a fez? solidão é ruim. A solidão é ruim. O que te fez você não desistir? Não desistir de falar das mães atípicas, de lidar com seu filho, porque tem muitas mães também que caem em depressão, que se entregam e não conseguem ir à frente, tem que ter muita ajuda para O que me fez não não desistir, na realidade, o que me fez não desistir da minha caminhada, da minha missão, da minha luta, E de foi você mesma também, né? o Thomas, meu filho. Mas eu poderia simplesmente estar no meu canto e ficar cuidando do meu filho com minha estrutura, com uma equipe multidisciplinar, escola, né? Sair, ter diversão, eu poder ir num salão de beleza, coisas que mães não têm. Então, assim, o que me fez não parar de lutar foi ver essas mães que choram em silêncio. Aquele silêncio que você não escuta. É ensurdecedor, sim. Ela grita dentro dela, grita tanto, mas ninguém escuta. O poder público não escuta. Ela passar É um processo que uma ninguém semana indo pro Só a SUS, mãe na de fila do Deus, SUS. né? Só a mãe. E passar na fila do SUS e marcar uma terapia para daqui a 3 meses, enquanto meu filho faz uma terapia de 40 minutos, custa quase R$ 500. Você está vendo a diferença? E o meu sonho é que é um sonho impossível. Realmente, está vindo ainda mais uma demanda de autistas. Meu sonho era que todas as mães e todas as famílias fossem acolhidas. Mas eu sei que isso não vai acontecer.
é real. Infelizmente, né? Infelizmente. E por isso que eu levo o nome do senador Romário comigo, porque eu sei que é o único político atuante. Eu fico até um pouco emocionada em falar dele, porque ele é a pessoa, é o político atuante em relação aos Que tem PCDs ajudado. dentro do Congresso Nacional. Ele é a pessoa que levou a visibilidade e chegou e falou: olha, preste atenção, aqui existe uma lei da Berenice Piano, olha, aqui existe essa lei de cuidando de quem cuida, que eu que fiz, que é dele. A lei cuidando de quem cuida é do senador Romário. Então, são políticos como ele que também me fazem acreditar ainda que eu ainda posso ter, pelo menos, sonhar e não desistir e que meu sonho se torne pelo menos um pedacinho só. Não vai ser todo, mas pelo menos no início já é um bom começo. Bom, que bom, Dani, que você expressou tudo que você sente, né? E pôde falar um pouquinho para a gente, falou para o público. As pessoas que têm filhos atípicos devem estar entendendo muito bem o que ela está falando, né? E que isso sirva para você aí que tem um filho atípico. Ela é uma mulher acolhedora, ela é uma mulher que abraça. Se você precisar de alguma coisa, pode procurar a Dani, eu confio. Ela é uma Obrigada. pessoa assim maravilhosa e tudo que ela falou é verdadeiro. E Dani, muito obrigada, Dani, por você ter Obrigada a você se aberto, né, aqui pra gente, ter dividido um pouquinho do que você passa, porque nem tudo ninguém vê, só Deus e você, né? Verdade. E assim, muito obrigada por você dividir isso com a gente. Muito Muito obrigada agradeço. também porque você faz parte do nosso grupo, que só tem mulheres maravilhosas, com Incríveis. histórias encantadoras, incríveis. Verdade. Histórias assim que E faz a gente parar para com sua história, não pensar. é, Peta? Cada uma com sua história. Eu carrego a minha história e as amigas das amigas. É um grupo gigantesco. Lá tem sei, umas 300 mulheres, sei lá, eu acho. Mas cada uma com sua história. Eu carrego a minha, que é a Dani, né, mãe do Thomas, do autismo, onde eu carrego a ferro e fogo, onde eu busco e onde eu fui acolhida. Gente, eu fui acolhida no grupo Amiga Essa aqui das é a família Amigas. da Dani, olha que família linda. Essa é minha Apresenta aí quem é o Thomas. Aqui o Thomas é esse aqui que tá com meu marido segurando, que é médico, é o Túlio Possati. Ali sou eu de óculos. E esse é o Arthur, irmão gêmeo do Thomas. São bivitelinos e são fertilização in vitro. O Thomas, vocês podem ver, você olhando na foto, você vê, não tem nada, é uma criança normal. Mas o Thomas, ele é uma criança que não fala, tem estereotipias, ele bate ainda, é uma criança que não gosta de ser contrariada, todas as estereotipias que realmente um autista severo, nível de suporte 3 tem. É o Thomas. E meu marido, que eu não posso deixar a Peta de falar, é uma pessoa que é um paizão que a maioria dos pais correm, a maioria dos pais não aguentam. Meu marido, ele é um paizão, é que ele chega cansado do trabalho, chega cansado do hospital, escuta as famílias das pessoas que estão ali internadas, porque ele é intensivista, né? Então, ele escuta as famílias que estão nos CTIs. Então, mas ele chega em casa e tem o tempo de brincar com meus filhos, com os nossos filhos, comprar brinquedos e levar, negócio de costurar. Então, assim, eu quero deixar bem registrado aqui o exemplo do meu marido como um pai atípico, um pai ativo. E eu só amo muito. Gente, é de emocionar, né? Uma família linda, que nem por isso deixou de estar juntos, né? Um acolhendo o outro. E que coisa linda, né? Eles são gêmeos, mas nem parece. Não Realmente, parece. olhando, não parece. Mas é assim que Deus faz. É para não aparecer mesmo. Deus, é a fé. Eu tenho, além de mãe, eu tenho fé, Peta. Eu tenho fé, muita fé em Deus. Porque se eu não fosse a fé que eu tenho em Deus, eu não estaria em pé ainda. Então, mas isso aí é Deus, porque é Deus que constrói a família e ele não deixa nada destruir. Além de ter uma doença atípica,
que uns falam que é doença, É, outros é. falam que é bênção de Deus, É uma, porque na um realidade, propósito de Deus para cada um. na realidade, é uma divergência neurológica, disfunção neurológica. É como se fosse aquele cubo mágico que você tem que unir cores, entendeu? Exatamente assim que funciona dentro da cabeça de uma criança autista. Então, chegamos ao fim. Ah, Poderia ter sido mais tempo, mas vamos mas ver deixa o outras seu arroba aí para oportunidades. alguém que queira te Me seguir. te seguir, te pedir um conselho, uma ajuda. Gente, meu arroba é @DaniEzequielRJ. Estarei lá. O que precisarem, realmente, pode me procurar. E você, mãe, não está sozinha, tá? Você pode ir lá, @DaniEzequielRJ. A gente sai nem que seja para tomar uma água na esquina, mas sozinha você não vai ficar. Que bom, Dani. E também, se você se sentir à vontade de vir participar também do nosso podcast, falar um pouquinho de você, do que você faz, é só procurar @peta_lessa ou Amiga das Amigas no YouTube ou no Instagram. Nós temos livro, revistas e podcast. E ainda o nosso grupo do WhatsApp, que tem uma mulherada linda, bacana, e você pode fazer parte disso. Inclusive, Peta, Amiga das Amigas é um grupo que eu tiro como desculpa, gente, eu abaixei. Cuida da minha saúde, tipo assim, uma saída, um refúgio para minha saúde mental. O grupo Muito Amiga bom das isso. Amigas. Eu ia falar, mas ainda tem vários. Vamos, porque já, já nosso acabou o tempo já acabou. Depois Infelizmente já acabou, mas vai ter um próximo. Mas é um refúgio, realmente, sinceramente falando de coração, o Amiga das Amigas é um Dani, refúgio. que Deus te dê muita força, continue te abençoando, para você continuar com a sua jornada lá com seu filho, com a sua família, abençoada por Deus. Obrigada, Peta. Obrigada, Amiga das Amigas. Obrigada ao grupo Amiga das Amigas por ter me acolhido ao meu filho, acolhido à minha família e principalmente você, Peta. Muito obrigada por tudo e que Deus preserve sua saúde. Eu te agradeço a sua amizade. Obrigada, gente.